nas simples coisas. Sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Quando Jesus está tendo esse diálogo com as pessoas, com a multidão que estava diante dele, aí uma pessoa se levanta, uma pessoa que estava na multidão, diz isso daqui, ó. Ô Senhor, fala pro meu irmão dividir a herança comigo, ele não quer dividir a herança. Então, entende-se o quê? Na cultura judaica, para alguém receber herança é porque algum ente querido que era dotado daquela herança morreu e agora haveria a repartição da herança. Provavelmente o primogênito tomou parte da herança e agora ele ou teria deixado o pai, teria deixado parte da herança para que ele repartisse e provavelmente ele dizendo, não, eu sou o primogênito, então vou ficar com toda a herança para mim. Escrevam para mim, prosperidade. Prosperidade terrena, olha aqui, ó. Prosperidade, escreve aí. Terrena. Era isso. Esse é o... Percebe que Jesus está dando um ensino. Eu escrevi errado aqui, tá? Deixa eu escrever direitinho aqui. Prosperidade terrena. Escrevam aí. Escrevam aí, por favor. Prosperidade terrena. É isso aqui, ó. Essa é a discussão. Jesus falando de um outro assunto com eles, né? Falando a respeito daquilo que está oculto, que há de ser revelado, né? Toda aquela revelação e tudo mais. E aí, do nada, me chega alguém e fala assim, ô Jesus, não estava nem preocupado com aquilo que Jesus estava dizendo. Consegue entender? Assim como muitos estão vendo os sinais acontecendo, o caos estabelecido, G acontecendo, e muitos preocupados com a prosperidade terrena ainda. Foi isso que aconteceu aqui. Tá entendendo? Jesus está falando de outras coisas, não tem nada a ver com o assunto. E muitos estão dessa forma. Os céus correspondendo a algo, dizendo algo, mandando sinais na terra, nos céus, o caos estabelecido e Deus dizendo, se prepara porque eu vou voltar. O arrebatamento vai acontecer. E muitos estão preocupados com o quê? Com isso aqui. Prosperidade terrena. Olha o que muitos estão preocupados. E tem se deixado enganar. Ok? Aí nós vamos enxergar a resposta de Jesus. Ok? Nós vamos entender qual foi a resposta de Jesus para este aqui. Vamos lá? Olha a resposta de Jesus para esse aqui. Aí você vai entender. Qual seria a resposta de Jesus neste momento para quem está preocupado com prosperidade no momento do caos? Vamos lá? Olha a resposta do mestre. Ele diz assim, ó. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? Né? Ele chegou lá em Jesus, ó, não quer repartir herança. Fala aí alguma coisa, porque se você falar, ele vai... Jesus está pouco se lixando para a prosperidade. Ele diz, eu estou lá preocupado com isso. Quem me colocou de juiz entre vocês? Ou repartidor da herança de vocês? O que eu tenho a ver com isso? Vem comigo. Renato colocou aí, muito obrigado. Renato, pela sua contribuição em fazer com que nós estejamos aqui mais vezes, amém? Receba. Renatão colocou aí. Vamos lá. Olha o que ele colocou. Olha a resposta do mestre. A resposta de Jesus. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Por favor, alguém vai lá no Google, enquanto eu continuo aqui, escreve significado da palavra avareza e bota aqui pra gente aqui, por favor. Vai lá alguém no Google, por favor. Coloca significado da palavra avareza. Coloca lá pra gente, por favor, no Google. Copia e cola aqui nos comentários, por favor. Copia e colhem, por favor. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus dizendo. Aleluia. Coloquem pra mim, hein? Olha. Copia e cola lá. Copia e cola. Por favor, a palavra avareza. Copia e cola. Todos os significados aqui. Vamos lá? Aqui, ó. Tec colocou aí pra gente. Vamos lá? Vamos meditar nessa noite. Olha isso aqui. Tec colocou. Avareza é um substantivo feminino que significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro e ao desejo ardente de acumular riquezas. Vamos lá. Vamos por partes, tá? Vai doer um pouquinho só, mas é Jesus que está nos instruindo nessa... Jesus está nos instruindo aquilo que nós tem como prioridade, que é o reino dos céus. Ok?
Quero agradecer, muito obrigado, fez o superchat Felipe. Pastor, dá um salve para o meu primo Alexandre, que me apresentou ao canal do Senhor. Deus abençoe. Alexandre, um grande abraço para você. Você está sendo um instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas, em contribuir e compartilhar o Escatologia na Veia, ok? Você está acumulando tesouros nos céus. Porque a partir do momento que o Felipe se rende a Jesus, entende tudo que Deus está fazendo, todo esse garladão, a divisão desse garladão, também vai para a sua vida. Ok, Alexandre? Um grande abraço para você. Um grande beijo do pastor Tiago, em nome de Jesus. Muito obrigado, Alexandre. Em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Então nós vemos aqui o que significa a palavra avareza. Vamos ler de novo? Vamos lá? Agora aqui, quem colocou aqui? Ronaldo. Qualidade ou características de alguém avarento. De quem tem apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. E Jesus falou o que pra mim? Eu prefiro ficar com aquilo que Jesus disse, tá? Vocês querem ficar? Problema é de vocês. Eu prefiro ficar com aquilo que o mestre disse. Ele disse: acautelai-vos. Cuidado com a avareza. Cuidado com aqueles que vos induzem a ter apego ao dinheiro. Jesus disse isso, gente. E um monte de crente, um monte de cristão. É porque nós vamos prosperar, porque tem o Bitcoin, porque tem a moeda não sei do que, porque é riqueza, porque é prosperidade, porque... Não diga que Jesus não avisou. Naquele grande dia, ninguém será inocente, porque Jesus deixou tudo avisado das coisas que aconteceriam. Porque a vida de qualquer uma pessoa não consiste na abundância daquilo que possui. Deus está pouco se lixando para o que você tem, meu irmão. Deus está pouco se lixando se você é rico ou pobre. E Deus está pouco se lixando com aquilo que você tem. Se isso não for convertido em almas, Deus está dane-se para isso. Falando claramente. Aleluia. Vamos lá. Acabou. Vamos continuar no estudo que tá gostoso. Vamos lá. Eu me coloco, tá? Não me acho melhor do que ninguém, não, tá? Em tudo que eu digo pra vocês aqui, eu recebo de Deus primeiro o puxão de orelha. Ok? Não acha que eu tô aqui vos exortando como eu sou o superior, de que eu tô me igualando junto com vocês. Deus tá falando conosco. É conosco, todos que estão aqui, Deus tá falando conosco. E propôs-lhe uma parábola dizendo. Jesus começa a dizer agora uma parábola através desse ensinamento. Ok? Ele diz assim: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. A herança de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. A herança é tão grande, tão bonança eu tenho, que eu não tenho nem onde guardar. Disse-lhe: farei isto. Eu derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ganância. Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Aleluia. Muitos que estão preocupados com essas coisas. Escuta que eu tô charabanteiande cantarabá. Aleluias. Senhor, misericórdia. Aleluia. Aleluias. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Eu tô vendo aqui na minha frente. Eu tô vendo uma sepultura cavada, a terra do lado de fora e uma pá. Aleluia. Você quer ser profeta?
Aleluias. Era algo que eu almejava muito, mas hoje ser profeta verdadeiro dessa forma não dá prazer, tá? Em nada que eu vejo. Louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma e o que tens guardado para a vida eterna. Aleluia. Deus tem avisado. Deus tem alertado, isso é amor. Vocês vão ver pessoas, tem induzido pessoas à riqueza, prosperidade. E vocês mesmo verão pessoas dizendo, louco, tinha tanta riqueza, falava tanto de riqueza, e agora está debaixo da terra. E a sua alma, o que tem guardado a ela? Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu me controlar aqui, irmãos. Aleluias. E aqui eu vou dar a introdução agora à visão que eu tive através desse contexto. Deus mesmo diz: assim aquele que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Do que vale você pregar todas as coisas, você saber que é um anticristo, você pregar nova ordem, maçonaria, tudo isso, se as pessoas não estão sendo induzidas à salvação? Do que vale tudo isso? Todo esse conhecimento? Do que vale toda a riqueza, toda a expertise? Do que valeria o escatologia na veia se o centro de tudo isso, dessa sabedoria que Deus nos derramou, não fosse trazer você para a vida eterna? Do que valeria? Do que vale você ter tantas coisas, tanta riqueza, prosperidade? Do que vale você ter um grande canal no YouTube, se as pessoas não estão sendo salvas através dele? É só informação atrás de informação. Geopolítica. Do que vale? Do que vale? Do que vale? Do que vale igrejas lotadas com um monte de pessoas indo para o inferno? Através da prosperidade, porque aquilo que eu conheço da palavra é isso daqui. Ó. Pensa naquelas igrejas que fazem campanha da prosperidade. A porta aberta. Hã? Do que vale as pessoas terem prosperidade e todas elas estarem indo para o inferno? Jesus disse: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Isso é fermento. Acautelai-vos. Fiquem espertos. Sai disso. Fogem. Sai dela, povo meu. Sai dela. Juntai, portanto, em primeiro lugar tesouro no reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitos têm se iludido, gente. Muitos têm se perdido. Não caem nessas coisas. Não caem mais nessas coisas. Eu vou entregar a visão que eu tive aqui para vocês. A experiência que eu tive, que uma das piores experiências espirituais que eu tive. Ok? Depois eu vou cortar esse vídeo. A partir de agora,
pra postar só essa parte também. Não foi bom, tá? Essa visão, tanto que eu fiquei 2 dias mal, fiquei doente até, espiritualmente falando, né? Fiquei 2 dias mal, eu não sei nem como vai ser eu falar isso pra vocês. Eu até desenhei a visão, tá? Pra vocês eu vou falar, mas foi muitas revelações muito profundas agora. Ok? Por isso já peço aí, os pastores estão aí, a Ana, a pastora Regiane, obreiros que tiverem, intercedam por nós nesse momento. Amém? Bom, eu fiz o desenho até da visão, né? Deus me levou, novamente eu digo pra vocês, o profeta quando tá em visão, ele não tá preso a presente, passado e futuro, né? Nós estamos todo o tempo indo pro presente, pro passado e pro futuro, aleatoriamente. E o Senhor me levou, aparentemente, era na época que eu mais ou menos estudava, na época que eu tava em escola, né? Porque aparentemente aquele ambiente que eu estava era uma escola, tá? Era um local grande, onde tinha pátio, né? O pátio da escola, campo de futebol, né? O corredor da escola, Deus me deu uma visão e fez a tipologia como se fosse uma escola, ok? Então, a visão que eu vou contar para vocês agora, Deus me levou, era tudo numa escola. Ele me trouxe a revelação dentro do contexto escolar, ok? Dentro desse contexto escolar, antes de colocar o desenho, eu vou contar para vocês como que eu vi e depois eu vou mostrar no desenho. Eu chegava no pátio dessa escola, era um pátio, e esse pátio tava lotada de gente, em fila. Eu não dava pra contar. Como se fosse semelhantemente alguém que naquela parte, sabe quando a gente na época de escola ia pra merenda? Que nós pegávamos a fila da escola pra pegar merenda? E ao meu ver era isso que estava acontecendo ali, quando eu cheguei. Só que quando eu cheguei, eu vi aqui na frente tinha uma piscina. Essa piscina tinha cerca de... era 30 centímetros de altura, era uma piscina rasa. Tá? 30 centímetros mais ou menos de altura, 50 centímetros de altura. Era uma piscina rasa. Na frente da piscina tinha um profeta. Esse profeta estava com as mãos na água. E ele dizia, eu ouvia ele dizer, a água estava morna e fria. Conforme ele dizia a temperatura da água, aquelas pessoas que estavam na fila, na verdade, era para receber uma revelação daquele profeta. Ok? E quando ele colocava a mão na água, conforme a água estava fria ou morna, ele então descrevia a profecia para aquela pessoa. Lotado de gente. Eu não conseguia ver o final da fila. Ok? Eu não conseguia ver o final da fila. Muita gente estava ali. De repente um anjo via, me chamava e falava assim para mim: chegue perto daquela piscina. Ele me levava até lá, na beira da piscina. Eu ficava na lateral. Quando eu chegava na beira da piscina, e agora eu vou compartilhar a visão com vocês aqui, eu vou colocar na tela para vocês, para me explicar conforme eu vi, ok? Vocês vão ver aquilo que eu vi, de uma forma lógica, vetorial, desenhada para vocês entenderem. Era mais ou menos isso daqui. Estão conseguindo enxergar bem aí? Então eu via essas pessoas, imensurável essa fila. Eu não conseguia ver o final da fila, tá? Apesar de aqui estar o final. Então esse profeta estava aqui nessa piscina. Ele colocava então a mão na água e dizia se estava morna ou fria. E aí ele entregava a visão para essa pessoa, uma suposta revelação para essa pessoa. Ok? E essa fila lotada de gente. Lotada. Imagina o discernimento que Deus me deu. Imagina essa pessoa aqui da fila. Quanto tempo ela não levaria para chegar aqui? E mesmo assim ela estava naquela fila, esperando, com paciência. Todo mundo estava ali na fila esperando com paciência. E eu achava que era o lugar da merenda, porque era, lembrando que era uma escola. Eu achava que era o lugar da merenda. O anjo pegou e me levou e me colocou aqui, ó. Ele me colocou aqui e ele falou assim para mim: estenda as mãos e ore. Quando eu comecei a orar, eu comecei a repreender. Tá vendo esses 2 pontos aqui? Na hora, o anjo abriu a minha visão. E eu vi, eram 2 demônios que estavam nessa água. Eram 2 demônios que estavam aqui. Deixa eu colocar aqui o laser. Eram 2 demônios isso daqui. E esses 2 demônios eram o que dava poder para esse falso profeta dar revelação para essas pessoas. Não quer dizer que eram revelações falsas, não sei. Mas era muito poder ele tinha. Mas quem dava poder para ele eram demônios. Ok?
Nesse momento que eu comecei a orar, esses 2 demônios foram amarrados. E automaticamente esse profeta não tinha mais poder de revelação. Não tinha mais poder nenhum. Ele não conseguia mais revelar. Ele não conseguia mais revelar nada. E automaticamente, quando ele parou de... não conseguia mais revelar, essas pessoas, todas elas... Isso aqui, essa parte que divide a fila não era alto, tá? Eles conseguiam ver. Daqui a pessoa conseguia ver o tanque, tá? Daqui. Todo lugar da fila dava pra ver esse profeta e esse tanque. Ok? Nessa hora que esse profeta, que esses demônios foram amarrados, esse profeta perdeu o poder dele. E essas pessoas, todas elas, ficavam dispersas. Elas saíam desordenadas da fila e ficavam dispersas. Naquela hora eu tinha discernimento. Todas essas pessoas perderam tempo com revelações desses profetas. Agora esses profetas não podiam mais revelar nada. Agora essas pessoas não tinham maturidade espiritual e mal eram cristãs de verdade. Porque elas não tinham ensinamento. Elas não tinham doutrinação, elas não tinham raiz. E elas estavam completamente agora perdidas. Com o tempo que elas perderam atrás dessas coisas. Detalhe. Por que esse profeta via a temperatura da água? Era justamente aquilo que Jesus diz lá em Apocalipse. Por que não és, ele dizia, por que não és quente e nem fria? Mas como tu és morna, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Lembra desse contexto? E ele não dizia que a água estava quente, ele dizia que a água estava morna ou fria. Qualquer um do frio, a Bíblia diz o quê? Uma pessoa fria. Uma pessoa fria é aquela que não conhece o Evangelho, não conhece Jesus. Antes ela ouvir o Evangelho, se arrepende. Aí se torna quente. Mas o morno é aquele que conhece a palavra. Aquele que já está na igreja, aquele que já aceitou Jesus. Mesmo assim, ele vive uma vida completamente fora do Evangelho. Essa é uma pessoa morna. E quando ele entregava a revelação, era justamente nesse contexto. Ele colocava as mãos na água e via se a água estava quente ou morna. E aí ele entregava a revelação para a pessoa. Independente do contexto, todas essas pessoas que estavam aqui, essas pessoas estavam perdidas. Estavam perdidas. Provavelmente essas pessoas, ou se morreriam sem Jesus, ou se o arrebatamento acontecesse, elas ficariam fora do arrebatamento. A visão não acabou, tá? Isso aqui foi só o começo da visão. Vocês conseguiram compreender até aqui? Consegue entender? Você que vive atrás dessas coisas de profecia, você está se afundando. Muitas dessas profecias são falsas. Entenda, quando Deus quer falar, Ele vai e fala, você não precisa buscar. Só pelo fato de você ir para a igreja buscar a profecia, você já está completamente errado. Porque a Bíblia diz que Deus chamou sacerdotes, chamou profetas, mestres, apóstolos, para o aperfeiçoamento dos santos. Quem faz é Deus, não é você que busca isso. Você não vai para a igreja buscando visão, buscando profecia. Você não vai para a igreja por isso. Você que vai buscando essas coisas, você é uma presa fácil para o diabo. Porque o diabo também tem os seus adivinhos. E isso, infelizmente, tem infiltrado na igreja. Porque é isso que faz as pessoas se sujeitarem, as pessoas buscarem. E o diabo descobriu isso e ele utiliza isso hoje, através de demônios. Quando você está buscando, entenda, se você não está buscando o reino de Deus, não espera Deus falar com você em profecia, filho. É mais fácil o diabo falar primeiro do que Deus. Porque o que ele disse é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você está indo para a igreja ou buscando a Deus por outros motivos, através de revelações e profecias, você está sendo enganado pelo diabo. Simples assim. E o Senhor mandou profetizar nessa noite. Em nome de Jesus. Todo espírito de engano que tem sobressaído sobre a igreja do Senhor, esses demônios serão expostos, assim como foi naquela visão.
E estes falsos profetas perderão seu poder e serão envergonhados. As máscaras vão cair desses falsos profetas. Por amor a estes que ficarão dispersos e já estariam perdidos. Mas Deus ainda vai os trazer para um aprisco verdadeiro. Os levará para aprisco verdadeiros. Para que as pessoas entendam. Enquanto os falsos profetas estão pregando prosperidade, Deus vai fazer o contrário. Enquanto eles vão estar dizendo vai ter vida, vai ter morte. Vai ter morte, mas vai ter vida espiritual. Porque o que Deus prioriza é a alma. Ok? Enquanto eles vão profetizar, não, Deus me mostrou isso. Deus vai fazer o contrário, mas vai salvar a alma. Escuta, estou só na primeira visão. Dentro da visão, Deus mostrou por partes. Ok? Essa foi a primeira. Estes demônios serão expostos. Todos aqueles que estão agindo com base em demônios serão expostos. Por amor a estes que estão aqui enganados ainda. E será a última oportunidade que Deus está dando. Vamos lá. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Escatologia, isso aqui é escatologia, tá? Citou a vinda, citou o reino, escatologia. Que pregue a palavra. Insistes a tempo e em fora de tempo. Redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Deus nos mandou fazer isso. Pregue a palavra. Pastor, eu prego o quê? Prosperidade, invento? Não, a palavra. Não, pastor, mas eu faço campanha porque Deus... Não, a palavra. Não, mas revelou a porta aberta porque eu tenho que pegar a chave de ouro e vendo a chave para as pessoas e o óleo ungido que eu fui buscar no monte, eu entrego para as pessoas e o lencinho e a palavra. Exorte com toda longanimidade e doutrina do quê? Da palavra. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos seus ouvidos, prosperidade, bonança, riqueza, amontoarão para si doutores, mestres, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. Não é prosperidade, mas Timóteo, mas Paulo, mas eu não vou ter prosperidade, riqueza, Bitcoin, moeda virtual. Não é isso, não. Sofre as aflições, filho. Sejam sóbrios. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque a última mensagem de Paulo, essa foi a última mensagem. Imagine Paulo vendo a última mensagem. O que eu pregaria na minha última mensagem? E olha o que Paulo prega. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próxima. Essa possivelmente foi a última mensagem de Paulo. E ele tendo a última mensagem, olha o que ele vem pregar. Sede sóbrios, peguem a palavra, em fora, em tempo, exorte, seja longânimo, exorte as pessoas, não desista, insista na palavra. Porque chegará um tempo, filho, que eles não vão dar mais ouvido a essa doutrina. Eles buscarão mestres para si, que causariam comichões nos seus ouvidos segundo os seus desejos carnais. Não tem a ver com o reino, mas desejos carnais e terrenos. E não darão ouvido a essa doutrina. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Paulo, a última mensagem de Paulo, olha o que ele vem nos trazer. Desde agora, desde o momento que ele estava indo ser morto, ele falou desde agora, não era antes, não era agora. Por quê? Porque a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor Deus juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia.
Olha o que Paulo diz. Combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora que eu tô indo ser morto, eu consegui guardar a fé até aqui. E por isso a coroa da vida eterna me está guardada. É até o final. Escrevam aí pra mim no comentário. Vou até o fim. Escrevam aí. Vou até o fim. Escrevam aí. Vou até o fim. Escrevam aí. Vou até o fim. Foi isso que Paulo fez. Ele foi até o fim. Aleluia. 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 Isabel, te bloquearam no grupo Telegram, Isabel? Não sei, eu não bloqueei ninguém, amém? Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Saindo daquela piscina, os demônios ficaram amarrados, as pessoas ficaram dispersas. O anjo me pegou e me levou. Me levou até o campo de futebol daquele local. Tem grandes revelações aqui. Ele me levou até o campo de futebol daquele local. E ali eu vi pessoas que estudavam comigo. Muito tempo atrás, na minha época de escola. Tinham pessoas lá naquele campo jogando, né? De repente, o anjo falava pra mim assim, ó, cheguem perto deles. Quando eu cheguei perto, eles vieram pra perto de mim e nós começamos a conversar. E Deus começou a me mostrar coisas a respeito daquelas pessoas que estavam ali. Algumas dessas pessoas que estavam ali, vamos colocar, era na minha infância, na minha época de escola, tá? Na época da adolescência. Eu lembro que muitos deles tinham sonhos. Alguns queriam ser jogadores de futebol e por isso Deus me levou naquele campo, tá? Alguns deles queriam ser jogadores de futebol e tudo mais, né? Se esforçavam para isso. Ao longo da nossa caminhada crescendo, alguns se desviaram, outros foram para o mundo das drogas, outros foram para o mundo do crime. Alguns daqueles que estavam lá hoje morreram, estão debaixo da terra, porque eu lembro que um daqueles que estavam lá tinha trocado tiro com a polícia e morreu. Ok? E Deus pegou e me enfatizou uma pessoa que hoje serve a Deus. Essa pessoa hoje é da congregação cristã que serve a Deus. E eu lembro que ela gostaria de ser jogador de futebol. Na época. Em algumas épocas atrás. E só que ela não conseguiu. Ela seguiu hoje, ela segue uma vida com Deus. Ok? E Deus me mostrou a vida dela. Se caso ela conseguisse ter sido jogador de futebol. Jogada futebol. Ok? Ela era completamente uma pessoa ímpia. Essa pessoa. Completamente uma pessoa fora da presença de Deus. Desviada da presença de Deus completamente. Ok? A fisionomia completamente transformada. E Deus falou pra mim, filho, eu faço isso com alguns. Eu frustro os sonhos de vocês para preservar a alma de vocês. Hã? Muitos que estavam ali conosco naquela época, que seguiram esse caminho, seguiram o seu próprio caminho, hoje está debaixo da terra. Enxergando eu pela forma que foi, tá no inferno. Ok? Tá no inferno. Vida de bagunça. Deus me revelou que todas essas coisas são utilizadas pelo diabo desde a nossa adolescência. Ele gera sonhos nos corações das pessoas. Ele gera ilusões no coração das pessoas. E as pessoas são enganadas pelo diabo. Elas não se preocupam com a salvação. O diabo consegue enganá-las. E elas então morrem sem Jesus e vão para o inferno. Todas essas coisas são distrações, gente. Entenda uma coisa. Deus me revelou isso. Eu não tinha esse entendimento. Não tinha, gente. São distrações que o diabo coloca no coração das pessoas de fama, dinheiro, prosperidade, riqueza no mundo do futebol, da mídia, cantor, seja gospel ou não. O diabo coloca essas coisas no coração das pessoas, as pessoas se afundam. Ele engana as pessoas e arranca a alma delas.
E Deus falou para mim, ele me mostrou, ele não só disse, mas ele mostrou. Muitos deles, eu frustrei os sonhos deles para que eles não perdessem a salvação. Entenda, muitos de vocês, muitos de nós, Deus frustrou os nossos sonhos para não perder a nossa alma. Quantos de vocês tinham sonhos, achavam que ia dar certo em ser jogador de futebol, sei lá, cantor famoso, na prosperidade da tua empresa, e Deus não permitiu porque Ele te ama, por causa da tua alma, que é mais importante para Ele. Meu Deus, eu nunca tinha enxergado isso, gente. Aleluia. Aleluias. Nós não entendemos o tanto de livramento que Deus nos deu, por isso que você tem que confiar no Senhor. De que tudo que aconteceu na sua vida, que ao seu ver foi frustrante, foi Deus te dando grandes livramentos para a tua vida, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluias. Eu me lembro na época que eu cantava samba. Eu estava no meio de artistas, irmãos. Só pra você ter ideia, a banda que eu tocava, nós participamos de um festival num grande clube que tem aqui em São Paulo, Carioca Clube, não sei se vocês conhecem. Nesse dia que nós estávamos participando do festival de música, a minha banda ficou em segundo lugar do festival. O primeiro lugar era você abrir o show de grandes cantores do samba, Alessi Blandão, vários cantores de samba. E naquela época nós ficamos em segundo lugar. Pensa numa frustração que eu fiquei. Porque nós arrasamos naquele dia o show. Foi maravilhoso o show. Nós arrasamos. E eu fiquei tão frustrado porque nós tínhamos o sonho de crescer na música e tudo mais. E a banda era muito boa que eu cantava. Era muito boa mesmo. Era muito boa. E eu ficava muito frustrado com aquilo ali. E eu falei pro Senhor. Em oração, falei: Senhor, eu amo o que eu faço. Eu amo tocar samba. Se isso não provém de ti, porque eu não entendi, eu falei: arranca do meu coração que eu vou te servir. Eu falei para Deus. Na mesma semana, eu não queria mais tocar samba. Na mesma semana eu larguei tudo. Ninguém entendeu nada. Na mesma semana eu larguei tudo. E desde o primeiro momento que eu pisei na igreja, eu nunca mais saí. Isso na minha adolescência, tá? Eu tocava samba na minha adolescência. Desde lá, eu nunca mais saí da presença de Deus. O Senhor arrancou do meu coração. E hoje eu entendo que se Deus tivesse permitido dar certo, eu estaria no inferno. Na prostituição. Na vida, sei lá que vida que eu estava levando. Sei lá que vida que eu estaria levando hoje. Mas eu entendo, Deus frustrava os meus sonhos todo o tempo. Irmão, nós éramos tão bons daquilo que nós fazíamos, que não tinha como não dar certo. Só para você ter ideia, eu tinha grandes composições do mundo. Que no momento que eu podia fazer estourar, que foi quando eu me converti. O diabo falava pra mim, ó, se você gravar essa música, você vai estourar. Sabe o que eu fiz com aquela música? Eu rasguei. Só uma que nós chegamos ainda começamos a expandir para as pessoas e as pessoas amavam a canção. Que eu não vou nem citar aqui, que é capaz dos outros lembrar e ir atrás. Não vou nem citar aqui. Aleluia. Era uma música incrível. Estilo Thiaguinho, estilo as músicas do Thiaguinho, que naquela época estourava e bombava. Eu entendia que aquilo era um grande instrumento, aquilo ali, pro diabo usar. Eu tinha aquela música, aquela letra. Nós já tínhamos tudo, melodia, tudo, já estourava. Em tudo que é lugar aqui que a gente cantava, a música já estourava. Eu peguei e rasguei a canção. Eu excluí todos os vídeos que estava gravado aquela música. Porque eu sabia que aquilo era um grande instrumento pro diabo arrancar almas e levar pro inferno. Vocês estão comigo? Aleluia. Aleluia. Aí, ó, o Ronaldo colocando aqui, ó. Abriram um show do São Prazer. Naquele dia que nós ganhamos festival, foi do Turma do Pagode. Se eu não me engano, na época. Sei lá se era ele, sei lá, Alessi Brandão, alguma coisa assim. Faz muito tempo, muitos anos. Vocês estão entendendo? O diabo utiliza todas essas coisas para levar as pessoas pro inferno, irmão. Vocês não têm noção. O quanto ele utiliza a música, futebol. Vocês não têm noção quanto o diabo utiliza isso. Naquela visão eu vi. Deus me mostrou a vida das pessoas de uma forma e a vida de outra. E muitas delas foram ceifadas pelo diabo. Foram ceifadas pelo diabo.
Vocês estão entendendo? Então, Deus, entenda uma coisa, entenda de uma vez isso. Muitas coisas na sua vida não deu certo, irmão. É Deus te guardando por amor à sua alma. Você não tem noção disso. Eu coloquei até um exemplo, eu tava contando aqui para um amigo aqui hoje que veio aqui no escritório. Ele me colocou um exemplo muito legal, eu tava contando essa visão para ele. É a semelhança de alguém que tá ali para fazer algo muito importante em um local, tá com voo marcado para ir. Só que acaba acontecendo algumas coisas, ele acaba atrasando. Quando ele chega no aeroporto, o avião já saiu. Ele sai brigando, xingando, porque perdeu uma grande oportunidade. De repente, quando ele olha, no jornal tá passando que aquele avião que ele perdeu caiu. Semelhante a isso, ok? Nós batemos o pé, ficamos tristes, cobramos a Deus, ficamos irritadinhos. Às vezes até saímos da presença do Senhor por achar que Ele não fez algo. E mal sabemos nós que Deus deu um grande livramento para as nossas vidas. Aleluia. Vocês não têm noção quanto Deus faz isso todo o tempo. Todo o tempo Deus faz isso, todo o tempo. Todo o tempo Deus faz isso, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Aleluia. Todo o tempo. Aqui, ó. Aí, a Rosana tá aqui, ó, comprovando isso que eu tô falando, ó. Eu frequentava o Carioca Clube, que foi onde a gente fazia esse festival. E lá só tocava grupos feras mesmo. Exatamente. Lá só trocava gente boa. Lá não podia tocar grupinho ralé, não tocava lá. Não tocava, gente. Por isso que eu tô falando testemunha aqui, ó. Ela tá comprovando aquilo que eu tô dizendo. A banda que eu tocava era muito boa. Era muito boa. A gente era pra ter estourado no Brasil todo. E eu fiquei frustrado, eu não entendia por que não ia. E mal sabia eu que Deus estava guardando a minha alma para que hoje eu estivesse aqui com vocês. E não perdesse a minha salvação. Vocês estão comigo? Política também, exatamente. Aqueles que não são centralizados nessa questão política se perdem muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Se não for uma pessoa de Deus mesmo, se perde muito fácil. Muito fácil. Não se frustrem. Não sejam frustrados. Vocês não têm noção. Você que é cristão de verdade, entenda isso como livramento do Senhor. Nunca fique frustrado. Entenda como livramento de Deus. Simples assim. Deus faz isso todo o tempo. Ele me mostrou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. E muitas dessas pessoas estão no inferno porque o diabo conseguiu ceifar a alma delas. Vocês não têm noção, gente. Não têm noção. Amém? Bom, quando Deus mostrou isso nesse campo de futebol, foi muito difícil pra mim, porque eu vi uma pessoa que havia morrido. Essa pessoa morreu trocando tiro com a polícia. Era um jovem, muito jovem. Era pra ser um dos melhores jogadores de futebol do Brasil. Eu afirmo a vocês, eu conhecia, jogava bola comigo. Um moleque jogava muita bola. Era pra ser um dos melhores jogadores de futebol da nossa nação. E o diabo conseguiu enganar ele e ceifar a alma dele. Entenda o que eu tô dizendo? E nós não temos noção quanto Deus faz isso todo o tempo. Nós temos um sonho, Deus tira, Deus frustra. A coisa parece que vai dar certo e não vai. E é Deus agindo para não perder a nossa alma. Vocês não têm noção nisso. Aí a Júlia colocou: um vizinho meu era diácono da casa do Senhor, entrou na política e se perdeu. Aí, ó. A Rosana colocou aqui, ó. Verdade, pastor. Eu trabalhei muitos anos na escola de samba e não enxergava, não era de Deus. Exatamente. Eu já ia muito também pra escola de samba. Já fui muito já. Eu e minha esposa, tá? Minha esposa... mas na época que eu tocava, que foi logo quando eu conhecia minha esposa ainda, eu ainda tocava ainda na época. E ela ia comigo pra todo lugar. Eu era o único que levava a namorada quando a gente ia tocar. Pra escola de samba, pra tudo. Eu era o único que levava. A pastora Regiane, tá? Que tá aqui. Foi minha primeira namorada. Pastora Regiane. Aleluia. Porque ela não tá aqui na live hoje. Ela não tá aqui, mas senão ela poderia comentar também. Aleluia. Nós temos testemunho pra contar pra vocês demais. Porque imagina, a pastora Regiane, ela era a única amiga que eu tinha. E era a única amiga que eu tinha, tá? Qualquer mulher que tivesse perto de mim é porque eu tava tendo um relacionamento ficando, alguma coisa assim. Mas ela era a única amiga. E eu contava tudo pra ela. Contava tudo. Aí imagina agora eu. Tocava samba e agora a única amiga que eu tinha que contava tudo, ela sabia tudo da minha vida. Começou a ser minha namorada. Pensa numa mulher ciumenta que ela era comigo agora, porque ela sabia tudo da minha vida. Entendeu? Sabia tudo.
Então imagina a dificuldade que a gente teve no começo do relacionamento. Foi algo bem difícil. Amém? Nós vamos sentar aqui no podcast qualquer hora para contar nosso testemunho para vocês. A mim vai ser muito prazeroso. Pois bem, não acabou ainda. Quando eu tava no campo de futebol, quando eu vi tudo isso que estava acontecendo e eu entendi isso, esse discernimento que Deus deu através da visão. Agora o anjo pegou e me levou pro corredor dessa escola. Era um corredor em formato de cruz. E eu desenhei aqui para vocês. Esse corredor era no formato de uma cruz. Ele era assim, ó. Deixa eu colocar na tela para vocês. Ó. Esse corredor, ele era assim. Eu tava aqui nesse corredor, que foi a parte mais difícil da visão para mim, tá? Vocês vão entender o porquê. Eu tava aqui nesse corredor. Aí eu tava conversando com uma moça, uma mulher. Eu conheço ela, tá? A gente tava aqui conversando e ela dizia pra mim assim. A gente tava ali conversando e tal, ela começava a me contar algumas coisas. E ela dizia pra mim que no fundo desse corredor, aqui embaixo, tinha um rapaz. E ela queria que eu levasse ele pra igreja. Se eu podia ajudá-lo. Falei, ok. Eu vim pra cá, cheguei aqui, eu vi que era uma escadaria que descia. Tá vendo que é o formato de uma cruz? Tinha uma escadaria que descia. E aqui no fundo, isso aqui era um bar. Onde esse menino estava aqui. Esse jovem estava aqui preso. Quando eu passei aqui, daqui dava pra mim ouvir. Daqui dava pra mim enxergar. Que aqui estava escrito saída. Só tinha uma fresta de luz que entrava aqui, mas era um lugar muito estreito. Que estava escrito saída. Aqui, desse lado de cá, estava escrito diretoria. Percebeu que tudo tem a ver com uma escola, né? Era bem uma escola mesmo. Parecia uma escola, né? E esse corredor era formado de uma cruz. Aqui eu via que estava escrito diretoria. Aqui eu via que tinha uma frestinha que dava para ver uma luz bem fraca aqui que estava escrito saída. E aí, ela falou para mim que esse jovem estava aqui. Então eu desci para tirar esse jovem daqui. A Eliane já entendeu exatamente. Exatamente isso daí. Exatamente onde eu tava. Quando eu desci a escada, esse jovem tava aqui desesperado. Ele tava aqui nesse espécie de bar. E ele tava embriagado. Era o vício, representava. Aqui tinha um banheiro, que eu olhava assim ainda, eu conseguia ver um banheiro, mas eu não entrava, eu só ficava aqui, tá? E esse jovem tava aqui desesperado. Por quê? Ele não conseguia sair. E de fato não tinha como sair, gente, daqui. Eu entendia na hora que o local que eu entrei, que eu fiquei muito temeroso quando eu entrei, porque a presença, gente, é algo que vocês não têm noção. O que é esse lugar? Vocês não têm noção. Não é nada comparado à terra. Não é nada comparado à perca de alguém querido. Nada se compara a estar nesse lugar. Nada se compara. Eu estava são. Eu entendi o que estava acontecendo. E eu entendi no momento que essa diretoria aqui era onde estavam chefes de demônios. Eles são muito organizados. Você não tem noção do que é isso. Eles são muito organizados. Aqui eram chefes de demônios que estavam, mas eu não podia entrar. Eu não podia entrar aqui. E quando eu chegava aqui, eu tentava sair pra cá. Só que não tinha como sair. Eu não podia mais sair daqui. Eu não tinha como sair daqui. Quando eu tentava sair, por quê? Porque pra sair daqui, eu só conseguiria sair se eu tivesse... tá? Tô falando eu, não o rapaz. O rapaz era impossível ele sair. Eu só poderia sair se eu tivesse vindo direto. Se eu tivesse vindo aqui no corredor e vier direto pra cá. Mesmo assim, era muito difícil porque era muito estreito. Vocês não têm noção. Ou seja, eu só poderia sair se eu tivesse de frente pra cá. Se eu tivesse entrado de frente, e aí eu viria pra cá, eu conseguiria sair muito estreito mesmo, me arrastando. Como eu tinha descido pra cá, não tinha mais eu não conseguia mais sair pra cá, não tinha volta. Eu tentei sair ainda, mas eu tava de frente, e pra sair, o lugar ficava tão estreito, ele me oprimia tanto, que pra sair eu teria que virar de frente pra lá, e não tinha como virar. Eu ficava travado. É um lugar insuportável. E aquele menino começava a me pedir misericórdia. Ele começava a me pedir misericórdia, começava a gritar, pedir misericórdia. Mas eu não podia ajudar ele. Aleluia. Eu não conseguia ajudar ele.
Ele não podia sair de lá mais. E eu tava são, e eu sabia que eu também não conseguia sair mais, mas eu sabia que eu podia só voltar para trás, voltar pro corredor. Eu podia voltar pro corredor, eu podia voltar, mas eu entendi que quanto mais pecados eu tinha quando eu tava naquele lugar, mais opressor era e mais estreito esse lugar aqui ficava. Não tinha como sair, não tinha como passar. Que era o estado daquele jovem que tava. E ele me pedia misericórdia, me tira daqui. Mas eu não podia fazer nada. Gente, vocês não têm noção quanto é desesperador. Não se compara com nada que tem no mundo, na terra. Não se compara. Não se compara com nada que tem na terra. A sensação não se compara nem com você perder um ente querido, sabe? Saudades, dor da morte, nada disso, gente. Vocês não têm noção o que é isso. Vocês não têm noção. É desesperador. E as pessoas que eu entendia, quando eu estava conversando com aquele jovem, ele estava desesperado. Eu sabia que ele estava lá. Lembra aquela pessoa que falou para mim buscar ele? Ele estava lá por causa dela. Como se ele tivesse se entregado aos vícios. E eu entendia que era o vício do álcool que ele tinha se entregado. E era por causa daquela mulher. Exatamente a parábola do rico do Lázaro. Não é uma parábola, né? A contagem do rico do Lázaro. Exatamente. E eu entendia que, irmãos, o diabo utiliza todo o tempo isso. Você que tem um relacionamento, você que se entrega para depressão, para o vício, o diabo está utilizando uma pessoa para que você se sujeite a esses vícios. Porque quando você se sujeita a esses vícios, você tá destinado a ir para o inferno. E o diabo utiliza isso todo o tempo. Deus me mostrou, o diabo utiliza naquela piscina a idolatria através da profecia, através da vida terrena, prosperidade. Ele utiliza através dos sonhos das pessoas. As pessoas almejam grandes sonhos, jogadores de futebol, serem grandes e tudo mais. O diabo engana essas pessoas também, que foi aquilo que eu vi lá no campo de futebol. E aqui a mesma coisa, aquele garoto estava lá com aquele vício por causa daquela mulher. Como se ele tivesse se entregado ao vício por causa dela. Através do amor, se ele estava apaixonado por ela, não sei. Aí ele se entregou para os vícios e automaticamente agora ele estava destinado a perecer no inferno. Entenda. E o diabo utiliza isso todo o tempo com falsas paixões. Sabe, você que se apaixona por alguém, tem uma vida frustrada e depois, porque acabou um casamento, acabou um relacionamento, ou foi frustrado através de um sonho, você se entrega para o vício, o diabo consegue roubar sua alma. Por isso que tudo deve ser feito na direção de Deus, gente. Tudo deve ser orado. Senhor, isso é da tua vontade mesmo. Porque se você fizer assim a direção do Senhor, o diabo lança pratos para você e te arranca a sua alma e você nem sabe disso, gente. Você nem sabe. Nem tem discernimento. Quem aqui já pensou em tirar a própria vida? Coloca aí eu. Por favor, coloca aqui, por favor. Você que já pensou em tirar a sua própria vida por causa de alguém, por causa de alguma coisa. Coloca aqui eu, por favor. É Gilmara, Francine, Maranon, Mauro, Jardel, a Mary, a Rose. Vocês estão entendendo quanto o diabo trabalha? A gente não tem noção, gente. Vocês não têm noção quanta influência espiritual está todo o tempo ao nosso redor, gente. Vocês não têm noção. Essa experiência que eu tive, eu não desejo pra ninguém porque não foi algo bom. Eu nunca queria ter isso de novo, na boa, porque foi algo horrível. A sensação é horrível, 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 horrível. Nada na terra se compara com aquilo ali, aquela prisão. É uma sensação de aprisionamento. Olha, todos vocês. Vocês estão entendendo? Deus, ele teve misericórdia da alma de vocês. Se vocês tivessem feito isso, hoje vocês estariam pior daquele lugar. Porque eu me lembro, porque eu tinha muito essa vontade de querer conhecer o inferno. Há muito tempo atrás. E lá, quando eu estava lá com aquele jovem, entenda, Deus falou pra mim, eu não posso te levar no inferno.
Como se eu não tivesse, eu não tenho preparação para estar lá. Eu não tenho preparação. Mas ele me mostrou algo semelhante ao inferno, mas não se compara com o inferno, ele disse para mim. Tudo isso que eu tô contando para vocês não se compara ao inferno. Olha aqui, o Mara não colocou. Meu irmão cometeu suicídio. Vocês estão entendendo? Não se compara. Não se compara com o inferno. Eu afirmo a vocês, aquilo não era o inferno. Deus me colocou ali como um exemplo, mas não era o inferno. E era algo horrível. Algo horrível. E os demônios, eles são muito organizados. Eles planejam. Eles planejam como que as pessoas vão tirar a vida das pessoas. Algumas pessoas eles pegam no coração pela religiosidade, aquilo que nós vimos com aquele falso profeta. Outros eles pegam as pessoas com a ganância, o sonho que a pessoa tem. Outros eles pegam as pessoas através do sentimento. Através das pessoas que são fracas de sentimento. As pessoas que são muito... aquelas pessoas que... Como que eu posso dizer? Que são carentes. Pessoas que são carentes, eles conseguem pegar através do sentimento. Os demônios, eles são muito organizados, gente. Muito organizados. É cada um no seu canto. É cada um, eles vão naqueles que têm ganância, pega eles, são demônios. Todos são demônios. Pega através dos sonhos, demônios. Pega através da ganância, através do sentimento. Aprisiona as pessoas em sentimento falso. Porque o amor não te causa morte. O amor não dá vontade de você tirar sua própria vida. Você que diz que ama alguém e quer tirar a vida da pessoa, a sua própria vida, isso não é amor. Nunca foi amor, gente. Isso são demônios. Isso são demônios. Isso são demônios. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Esse lugar aqui era horrível. Aquele jovem gritava pedindo misericórdia para sair, para me tirar dali. Eu não podia ajudar. Eu não podia fazer nada. Eu tinha ciência que eu não podia fazer nada por ele. Era como se os pecados dele, esse local, era como se esse local tivesse vida. Sabe? Era como se tivesse vida. Aí ele, quando ele tentava sair, esse lugar espremia ele. Essas paredes espremia. E esse local... Quando a Bíblia diz que a porta é estreita com base nos nossos pecados. Por isso que tudo que Jesus faz é pela graça. Ok? Quanto mais pecado a pessoa tem, mais estreito esse lugar fica. Não tem como passar. Não tem como passar. Não tem. Não tem. É como se... E é um lugar sufocante. Quanto mais você tenta passar, é como se esse local te machuca, te espreme, te sufoca. Não tem como passar. Não tem. E aquele jovem estava cansado já de tentar passar isso aqui. E aquela embriaguez não passava dele. E eu entendia que eu só podia voltar para cá. Eu não podia nem passar para lá, eu só podia voltar para cá. Que foi o que eu fiz no momento que eu despertei. E despertei passando mal. Eu fiquei 2 dias ruim por causa dessa visão. 2 dias sentindo aquela sensação horrível, com aquele jovem na minha mente. 2 dias. E foi só agora que eu consegui vir para contar isso para vocês. Vocês não têm noção quanto de livramento que Deus deu para vocês, por vocês estarem aqui, o quanto Jesus ama vocês. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O Marcelão colocou aqui, ó. Pastor, é semelhante ao quartel. Existe uma hierarquia entre eles. Exatamente. Exatamente. E aqui, essa diretoria dessa cruz ali que a gente viu, que eu via, eu sabia que tinham demônios lá dentro. Eu sabia. E eram só diretoria mesmo. Eram chefes de demônios. E nem eu podia entrar ali. Eu não podia nem entrar. Tanto que essa aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um murinho. Isso aqui é um muro que tinha. E só tinha essa passagem bem estreitinha aqui também. E na porta estava escrito diretoria. E aqui tinham demônios. Eu sabia que tinham demônios lá dentro. Ok? Só que nem eu podia entrar e nem eles podiam sair no momento que eu estava aqui. Nem eles podiam entrar. Aqui. Então vocês não têm noção quanto eles utilizam pessoas. Aquela mulher que estava ali, ela foi utilizada por demônios
E era por culpa dela que esse jovem estava aqui. Ok? Era por culpa dela. E ela falou pra mim, vai lá, tira ele de lá. Ela falou pra mim, né? Aí quando eu fui, eu vi o estado que ele tava, mas ele não podia sair mais. Ok? Foi uma experiência que eu tô acostumado, desde criança, a ver demônios. Eu tô acostumado a ver anjos. Eu tô acostumado a ver apocalipse, a grande tribulação, meteoros caindo na terra, guerra. Eu tô acostumado com tudo isso. Isso aqui que eu vi, não. Eu nunca tinha tido essa experiência. Por isso que foi difícil até pra mim, tá? Foi muito difícil. Eu fiquei 2 dias, tanto que o pessoal que tá lá no grupo Telegram sabe, que eu comentei lá, eu falei, pessoal, orem por mim, eu não tô bem. Eu não tava bem, gente. Eu tava... Vocês não têm noção, porque quando eu tô em visão, não é um sonho, gente, não é sonho. Eu tô lá, meu espírito tá lá, minha alma tá lá, é incrível, não sei explicar, é algo muito real. Tá? Então eu estava nesse lugar. Eu estava lá, é algo horrível. Vocês não têm noção. Entendeu? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E eu não desejo pra ninguém. Amém? Lembrando do contexto que nós lemos. Louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tem guardado para a vida eterna? O que tem guardado para quem é? Para estar com Deus nos céus? Ou para estar no inferno? O que tem preparado? E muitos têm se enganado em tudo isso. Muitos têm se enganado. A terra, a Bíblia já diz, já está predestinada para o fogo. Deus já escreveu isso. E nós estamos vendo sinais dessas coisas. Ok? As contrações estão acontecendo de uma forma mais intensa. Há a tendência desses asteroides cair sobre a Terra mais intenso. Para nós entendermos que isso está prestes a ser consumido pelo fogo. Ou seja, você ainda vai estar pensando nessa vida terrena? Você ainda vai estar com essa mente de riqueza terrena? Isso é engano. Isso é loucura. Que é justamente o que a Bíblia chama. Foge disso. A Bíblia diz. Foge disso. Aleluia. Se preparem para ver. Novamente aquilo que eu digo. As máscaras caíram de muitas pessoas que vocês já estão vindo. A partir do momento que eu profetizei, vocês viram acontecer. Eu falei naquela semana começou a acontecer. Ok? É instantâneo. Eu falo, começa a acontecer. Ok? Se preparem para ver pessoas justamente disso. Ricas. Podres. Que vão debaixo da terra. E vocês vão entender do que eu estou falando nesse momento. Louco. O que tem guardado para a vida eterna. Pastor, mas para que você está revelando essas coisas? Para você entender tudo que Deus tem nos mostrado aqui, que Deus está na nossa direção da escatologia na veia. E tudo que Deus está permitindo acontecer sobre a terra, isso são sinais para nós da sua vinda. E que tudo que eles estão instituindo sobre a terra não tem a ver com saúde, mas tem a ver com controle social. Ok? E novamente eu repito. Muitos, com medo da morte, colocando a morte dentro de si.